Eu sou o professor Renato Custenaro, eu vou ser o mediador desse encontro. O professor César Paes, ele vai trabalhar conosco nessa noite aqui. O César Paes está no suporte técnico para a gente aqui, professor da instituição também, está aí. Para ficar, a gente tem vários amigos aqui presentes. Para ficar mais dinâmica a palestra de hoje, a gente resolveu dividir ela em blocos. Então, conforme a professora Miriam for falando, vocês podem colocar as dúvidas no chat, está na parte superior da tela do computador ou do celular de vocês, ou vocês podem esperar a primeira pausa e pedir a palavra. A gente pensou aí na primeira pausa perto dos 15, 20 minutos. A palestra de hoje ela vai ser com a professora doutora Miriam Cristina Busetti. Ela é pedagoga, formada pela Unesp de Araraquara. A professora Miriam tem mestrado e doutorado em Educação Especial pela UFSCar. O pós-doc dela é na área de Educação pela Unesp de Marília. Tem experiência docente nas séries iniciais, na educação à distância, no ensino superior também. Tem várias pesquisas na área de adaptação curricular, processo de ensino-aprendizagem de leitura e escrita, dificuldades de aprendizagem, deficiência intelectual e com formação de professores. Então, seja bem-vinda, professora Miriam, em nome da FAFIP, em nome da FUNEP e do curso de Pedagogia, do qual eu sou coordenador. Eu agradeço muito por você ter aceitado esse convite de estar conosco aqui esta noite, nessa atividade de modo remoto, aqui no período de pandemia do Covid-19, na qual todos aqui estamos aprendendo a lidar nesse período com a pandemia e com essa modalidade de ensino, com essa modalidade de aprendizagem aqui, de modo remoto. A palestra de hoje, sua, denominada Dificuldades de Aprendizagem versus Transtorno de Aprendizagem, diferenciando para intervir. Então, levando em consideração o título dessa palestra, eu vou começar com uma pergunta que eu vou entender como uma pergunta disparadora para a gente conversar sobre esse assunto que você propôs discutir conosco. Então, professora Miriam, qual que é a diferença entre dificuldades de aprendizagem e transtorno de aprendizagem? Qual que é a diferença de uma criança com dificuldade de aprendizagem e de uma criança com transtorno de aprendizagem? Passa a palavra, professora. Obrigada, Renato. Boa noite a todos. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Assim, tão próximo, né? Nessa proximidade da nossa tela. Quero agradecer ao Renato pelo convite, à instituição. Realmente é sempre muito bom falar sobre o assunto e quanto mais a gente puder discutir sobre as práticas e sobre as nossas intervenções com os nossos alunos, melhor, né? É um tema realmente muito polêmico, né? E que gera algumas dúvidas com os professores, porque quem é o meu aluno com dificuldade de aprendizagem e quem é o meu aluno com transtorno de aprendizagem? Então, essa pergunta que o professor Renato apresentou é o norte da nossa conversa de hoje, e eu espero que ao final da nossa conversa isso fique bem claro para vocês, e aí a gente vai colocando alguns pontos em relação a isso. Vou fazer uma apresentação de PowerPoint, só para a gente ir norteando a nossa conversa, já ter algumas ilustrações para ficar mais claro para vocês alguns conceitos. E aí, ao longo da conversa, eu vou parando um pouquinho para a gente ir destacando alguns pontos, tudo bem? Professor Renato, César, qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Fica à vontade. Então, vamos lá. Os principais conceitos que a gente vai conversar hoje é aprendizagem, a dificuldade e o transtorno. Então, para eu saber se meu aluno tem uma dificuldade ou um transtorno, eu preciso saber primeiro o que é a aprendizagem, né? O que se entende por aprendizagem. Se a gente pegar no campo da pedagogia, né, na área das ciências da educação, a gente encontra muitas definições e muitos conceitos, muitos pesquisadores que falam sobre isso. Então, só para a gente ter claro aqui na nossa conversa hoje um pouquinho, né, peguei mais na área da neurociências, que são os últimos estudos. Então, uma definição para facilitar um pouco a nossa conversa é que a aprendizagem acontece quando há uma mudança de comportamento pelo indivíduo que aprende, surgindo mediante uma construção social e sendo interiorizada pelo indivíduo. Então, essa parte que é importante, né? A interiorização
desse conteúdo, ou desse conceito, ou dessa postura, né? Então, eu tinha um comportamento X, ele passou por uma experiência, e esse comportamento se modificou, ele se aprimorou. Então, aí aconteceu uma aprendizagem. Houve uma interiorização de algum processo, de algum sistema, de algum conjunto de estratégia que modificou a visão de mundo daquele indivíduo. Então, a aprendizagem é um processo dinâmico entre o aluno e o conhecimento, e que a sua grande maioria ela é mediada por uma pessoa mais experiente, no caso da educação, pelo professor. E como a aprendizagem acontece por diversas maneiras, é de responsabilidade do professor, no caso da educação, da escola, oferecer a esse aluno múltiplas formas de aprender. Então, o que a gente tem aqui de importante? É que quando a gente fala da aprendizagem no ambiente escolar, na instituição de ensino, está dando retorno, está dando um eco. Deve ter algum áudio aberto. Aí, melhorou. Então, quando a gente fala da aprendizagem no ambiente educacional, é importante a gente colocar a questão do mediador, porque essa aprendizagem é uma aprendizagem estruturada, é uma aprendizagem de um conceito ou de uma ideia, e que ela tem etapas, e que ela tem uma certa dificuldade, um grau de dificuldade. Então, é necessário uma pessoa mais experiente, que já domina aquele conceito, ou que já domina aquela prática, que ela consiga quebrar esse conceito em pequenos passos, até que o aprendiz, ou que o aluno, ele vai adquirindo esses passos, ele se torna competente naquela habilidade, né? Então, por isso a importância do mediador. E aí, as definições atuais, elas apresentam a questão das diversas maneiras, né? Tem até a questão da teoria da inteligência múltipla, né? A gente tem várias teorias que falam sobre isso. Mas a neurociências, ela vem apresentar que essa questão das diversas maneiras é importante porque a gente aciona todo o circuito cerebral, né? Os dois hemisférios do nosso cérebro, né? Então, se eu apresento um conteúdo, se eu apresento para o meu aluno uma nova aprendizagem para ele, né? Uma nova atividade, através de uma música, através de manipulação do objeto, através da repetição de alguma regra ou de alguma cantiga, através da imitação de um movimento. Então, cada tipo de estímulo, cada estímulo sensorial, por exemplo, vai atingir uma certa parte do nosso cérebro, um certo estímulo, e vai causar uma determinada experiência e uma determinada aprendizagem. Então, se eu ofereço esse conteúdo de diferentes formas, eu acabo completando o meu circuito de experiência. E aí, o que é importante na aprendizagem, que algum tempo atrás a gente ficava muito na questão, por exemplo, da memorização, né, no processo de alfabetização, ou nas séries iniciais. Então, por exemplo, quando a gente estudava tabuada antes, muitas vezes o professor não explicava o que era tabuada, né, só pedia para o aluno decorar. Então, o aluno tinha que decorar lá a tabuada do 2, do 3, do 4, né? Hoje o processo é outro, né? Muitos professores, a grande maioria, explicam o que é a tabuada. Então, 2 vezes 2 é 2 mais 2, 2 vezes 3 é 2 mais 2 mais 2, e assim por diante, né? Então, é uma explicação desse processo. E essa atividade, esse conceito, a gente tem que apresentar isso diversas vezes. Então, já foi comprovado cientificamente que, por exemplo, se eu trabalhar, vamos supor, a tabuada do 2 com o meu aluno na segunda-feira, expliquei para ele o que fizemos as atividades, ele acertou tudo. Se na terça-feira, por exemplo, eu já passar para a tabuada do 3 e eu não retomar o conteúdo, isso não é garantia de que o meu aluno, de fato, aprendeu aquele conteúdo, né? Então, trabalhar uma única vez, oferecer um único estímulo para uma criança, para uma pessoa, em determinado conteúdo, não garante aprendizagem, porque aquele conteúdo, ele fica somente na memória de curto prazo, e ele não passa para a memória de longo prazo. É como quando a gente vai, encontrei um amigo, mudei de telefone celular, mudei meu número, qual que é o seu número de telefone? Aí a pessoa fala rapidinho, né? Aí a gente, tá, lembrei. Aí se você não fica repetindo, ou se você não anota para ter um estímulo visual ali depois, provavelmente a grande maioria das pessoas esquecem nesse número, porque ficou na memória de curto prazo. E se, por exemplo, encontrei a pessoa no mercado, aí no caminho de volta do mercado até minha casa, eu
vi um outro estímulo que chamou a minha atenção, ou então vi uma outra sequência de números, ou precisei discar um outro número, provavelmente eu já esqueci aquilo. Então, não houve uma aprendizagem, houve somente uma memorização e de curto prazo. Então, isso faz toda a diferença quando a gente trabalha na escola, em sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que é importante quando eu falo de aprendizagem? Oferecer para os meus alunos diversas experiências, de maneiras diferentes, então, sempre estimulando os diferentes sentidos. Quanto mais o aluno vivenciar o conteúdo, melhor é a aprendizagem. Por isso que hoje a gente escuta falar muito da questão das metodologias ativas, né? Existem vários estudos já nacionais na área e que mostra que é efetivo, né? A aprendizagem, por exemplo, aprendizagem baseada em problema, né? Então, você tem uma questão geradora que estimula os alunos a pesquisar sobre esse assunto e eles vivenciam de fato aquele conteúdo, né? Não é uma memorização, uma repetição de um discurso, e não é uma aula só expositiva, no qual o aluno só utiliza, por exemplo, a audição e a questão da cópia, né? Então, é a vivência ali mesmo, né? E oferecer, então, as diversas vezes. Então, eu trabalhei o conteúdo na segunda, retomo esse conteúdo lá na quarta-feira, na sexta-feira dou uma outra atividade, faço uma avaliação da aprendizagem. Então, está sempre retomando, né? Isso, às vezes, não acontece, principalmente quando a gente tem os professores especialistas, né? Então, professores do sexto ao nono ano, por exemplo, das matérias diversas. Porque, às vezes, o conteúdo é muito extenso, então o plano de ensino é muito grande, e para dar conta do plano, às vezes o professor acaba não retomando um determinado conteúdo ou um determinado conceito, né? Então, o professor dá conta do plano de ensino, mas não dá conta da aprendizagem, né? Então, se não há aprendizagem, não houve ensino, de que adiantou, por exemplo, eu correr com o meu plano de ensino se eu não garantir que o meu aluno, de fato, aprendesse aquele conteúdo. Então, quando a gente fala da aprendizagem em si, esses tópicos que estão na tela é importante. Então, experiência, diferentes sentidos, diversas vezes, maneiras diferentes. Então, quando a gente fala da aprendizagem, o que é importante que o professor tenha em mente? Que isso vai mudar o comportamento do meu aluno, então vai ser uma coisa que vai ser visível para o professor e para as pessoas que estão ali em volta. E o que é importante a gente ter em mente? As estruturas de pensamento, né? Então, quando o aluno ele vai aprendendo, novas conexões vão surgindo e vai acontecendo as mudanças na estrutura cerebral, né? Então, por exemplo, um aluno que está em fase de alfabetização, as mudanças nas conexões são muito grandes, né? No fortalecimento de algumas rotas neurológicas e assim por diante. Então, é importante que o professor tenha em mente que o seu instrumento de trabalho muitas vezes é o cérebro, né? É o que não é visível para a gente, né? A gente precisa entender esse sistema de circuitaria. Então, eu estou trabalhando com a aprendizagem do meu aluno. Não é só uma questão de repetição, de cópia, do meio, uma questão cultural, mas é uma questão das capacidades que meu aluno tem em relação à aprendizagem. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa sala, hoje, numa sala de 30 alunos, né, com certeza tem ali aluno que é público-alvo da educação especial, aluno que é de diferentes famílias, estruturas familiares, aluno que tem diferentes rendas, então tudo isso interfere no meu comportamento do meu aluno na parte visual e, em alguns casos, na parte não visual. Então, se eu tenho, por exemplo, um aluno que é desnutrido, ou um aluno que tem algum tipo de alergia, então, aí faz diferença nesse processo. Para a educação, então, no contexto escolar, a aprendizagem consiste em se apropriar dos saberes, então, do saber fazer e do saber ser, né? Então, da ação, da minha ação na sociedade, de eu tomar posse desse conteúdo, né, de eu incorporar esse conteúdo e ter um comportamento diferente, e da minha estrutura, né, da minha parte de reflexão enquanto um cidadão, enquanto uma pessoa culta, né, uma questão cultural. Então, isso é aprendizagem e a educação está diretamente relacionada a isso, né? Então, a educação, assim, é aprendizagem de maneira estruturada, porque a aprendizagem acontece desde quando a gente nasce, né? Então, a gente tem lá os nossos reflexos, né, os nossos movimentos que são, muitas vezes, sem pensar, vamos colocar entre aspas, mas a todo momento a gente está aprendendo e o ambiente está
nos moldando, nos direcionando, para que a gente tenha alguns comportamentos, né? Então, a aprendizagem acontece desde sempre. E essa aprendizagem mais estruturada, mais direcionada, com um objetivo específico, ela acontece no ambiente escolar, né? Então, a criança desenvolve habilidades preditoras para a alfabetização, por exemplo, com a família? Sim, com certeza, né? Então, a criança que os pais têm material impresso em casa, que contam história para os filhos, que tem contato com musiquinhas, com músicas, com filmes, o processo da aprendizagem vai fluir de uma maneira mais natural, né? Mas a sistematização dessa aprendizagem da leitura e da escrita, ela acontece dentro do ambiente escolar. Então, é isso que a gente precisa ter consciência, né? Então, o pedagogo, né, o professor, ele é o profissional da educação, do conhecimento. Então, o conhecimento é dele por excelência. Então, se eu preciso ensinar qualquer coisa que seja, se eu preciso buscar uma estratégia diferente, né, de ensino-aprendizagem, o profissional que eu tenho que buscar é o pedagogo, porque é ele que tem o conhecimento da didática, das estratégias e principalmente do processo de aprendizagem. Renato, alguma questão até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos continuar? Miriam, no chat eu não tenho nenhuma questão ainda, mas vamos abrir para se alguém quiser fazer uma pergunta desse primeiro bloco. Então, está aberto a palavra para... Pessoal, fiquem tranquilos aqui, a gente está num bate-papo informal aqui, a professora Miriam está apresentando para nós, e a gente pode se sentir à vontade para fazer perguntas sem nenhum melindre, tá bom? Então, está aberto para vocês fazerem perguntas, por gentileza. Vamos quebrar esse gelo. Ou eu fui muito clara ou não fui nada clara. Bom, se podemos continuar, para mim tudo bem. Nós temos professores, temos alunos aqui da rede. Tem uma pergunta aqui no chat. Luciano, ele se apresenta aqui como Luciano. Abre o seu microfone, para eu saber seu nome só. Ela não abriu. É a Lúcia. Lúcia, né? Tudo bem, Lúcia? Boa noite. Seu microfone está fechado. A Lúcia, ela colocou no chat que ela queria que você explicasse um pouquinho o que seria essa que você fala da estrutura dos pensamentos. O que deveria ser essa estrutura dos pensamentos, de pensamentos aí? No sentido de, por exemplo, vou dar um exemplo da alfabetização, né? Então, o ensino da leitura e da escrita, vamos pensar da escrita, que é o que a gente mais conhece, né? Os professores têm maior conhecimento. Ele é um processo, né? Então, a criança não chega na primeira série, no primeiro ano, já dominando a escrita ortográfica. Então, ele passa lá pelo pré-silábico, então ele primeiro coloca um monte de letras, depois ele coloca uma letra para cada sílaba, depois uma consoante, uma vogal, e acaba esquecendo de uma letrinha ou outra, até chegar no alfabético e no ortográfico, né? Então, isso seriam as estruturas de pensamento. E isso acontece com todas as áreas. Então, da escrita, da leitura também, assim. Então, por exemplo, a leitura. O que a gente mais quer dos nossos alunos? É que eles tenham uma leitura com compreensão, né? É que os nossos alunos, eles acabam de ler um texto e a gente faça alguma pergunta de interpretação e eles já interpretam ali o texto e responde e tal, né? É isso que a gente espera. Mas para que o meu aluno chegue até essa leitura com compreensão, ele passa por um processo. Então, ele primeiro precisa fazer a decodificação, aí ele precisa ganhar fluência nessa decodificação, até ele chegar na compreensão, né? Então, isso que a gente precisa entender. A mesma coisa acontece na matemática, né? Para que o meu aluno ele faça uma continha de multiplicação, por exemplo, primeiro ele precisa
conhecer os números na sequência, depois fazer a correspondência lá das quantidades, depois dar um significado para esse número, depois conseguir fazer a continha de adição, depois colocar esses números numa reta numérica, por exemplo, aí entender que a multiplicação é a questão conjunto de adição, né? Então, tudo tem uma sequência, tem uma linha de raciocínio que a gente precisa pensar o como. Porque quando o professor ele faz um plano de ensino, a gente pensa só no nosso ensino, né? O que eu vou ensinar para o meu aluno? E a gente esquece de pensar e elaborar a aprendizagem. O como o meu aluno aprende, né? Quais são as estratégias de aprendizagem? Então, eu faço meu plano de ensino. Essa semana, meu plano de ensino contém verbos. Então, eu preciso trabalhar verbos com os meus alunos. Então, esse é o meu plano de ensino. Mas e qual é o meu plano de aprendizagem? Ou seja, para que o meu aluno aprenda, que o meu aluno, para que eu possa trabalhar verbos com os meus alunos, o que eles precisam saber antes de verbo? Os pronomes, por exemplo, ou o tempo, né? Passado, presente, futuro, enfim. Né? Então, isso eu preciso pensar, não só no meu plano de ensino, mas no plano de aprendizagem. Porque se não há aprendizagem, não há ensino, né? E aí o professor ficou a ver navios. Certo? Respondi a Lúcia. Lúcia. E se quiser, pode falar também. Eu, sem querer, bati o dedo e derrubei a minha ligação e já retornei. Como eu derrubei a ligação, eu vou pedir para o César dar uma olhada no chat, que eu zerei o meu chat. Você pode olhar as perguntas aí, César, e passar para a Miriam? Sim, Renato. Um momento. Não tem nada novo. Selmo Mendes está elogiando a explanação, mas nada novo. Então, podemos continuar? Então, vamos lá. Vou voltar a compartilhar aqui com vocês a apresentação para a gente continuar. Foi. Não foi. Foi? Foi. Bom, qual é o problema, então, né? É quando o professor lhe ensina, ele trabalha um conteúdo e o meu aluno não aprende, né? E aí é onde, muitas vezes, na teoria, ao longo do tempo, a gente encontrou isso como insucesso escolar ou fracasso de aprendizagem, né? Então, se a gente procurar na literatura, tem muitas publicações, muitas pesquisas nessa área, e ao longo do tempo esses termos eles foram mudando um pouquinho. Se a gente pensar em fracasso, é muito cruel, né, esse termo de fracasso. É a sensação de que, tipo, a pessoa tentou e não conseguiu. E aí o problema que a gente encontra na literatura em relação ao fracasso é que é uma busca de quem é o fracasso, né? Se o fracasso é do professor, é do sistema, é do aluno, então ficava aquele empurra-empurra, né, de quem era o fracasso escolar. Hoje a gente encontra na literatura, principalmente na literatura internacional, o termo baixo desempenho acadêmico, né? Então é o aluno que ele está na sala de aula, ele está passando por um processo de ensino-aprendizagem, mas que ele não está conseguindo acompanhar. Então, esse é um termo que a gente encontra com mais frequência hoje, quando a gente tem um aluno que ele não tem o conceito suficiente, por exemplo, para passar de ano, ou para que ele dê conta de uma nota 7, 8, enfim. Né? Então, que ele fica abaixo da média da turma e, inclusive, abaixo da média do rendimento dele mesmo. Né? Então, esse é um conceito que a gente encontra com frequência. E aí, o que a gente observa no Brasil, o que é preocupante, e por isso que até a proposta desse nosso bate-papo de hoje, é que a gente tem um índice crescente de alunos que têm baixo desempenho acadêmico. E aonde a gente consegue observar esses índices, né? Bom, primeiramente na sala de aula. Então, quem está na escola aqui, tranquilamente, se passar por todas as salas de aula da escola, em cada sala de aula vai ter pelo menos uns 4, 5, 6, 7 alunos que a professora vai reclamar que tem dificuldade de aprendizagem, né? Então, ou seja, que eles estão abaixo do desempenho acadêmico esperado para aquela sala, para aquela série que o aluno está matriculado, né? Então, o que a gente encontra é que, nos últimos anos, esse número de aluno vem crescendo, né? E a preocupação é que
Então, vamos pegar o segundo ano. Eu tenho lá 4 ou 5 alunos que estão abaixo do desempenho acadêmico. Se eles passam para o terceiro ano, o que está acontecendo ao longo dos últimos anos no nosso país é que esses alunos continuam abaixo do desempenho acadêmico. Ou seja, que nenhuma intervenção pedagógica surtiu efeito para que esse aluno recuperasse esse baixo desempenho acadêmico. Então, ele está passando pelos anos letivos, ele está passando pela escola sem acontecer a aprendizagem. E isso é o preocupante. Uma outra fonte que a gente pode consultar sobre isso são as avaliações, né? Tanto as avaliações feitas pelo professor, quanto as avaliações externas. Então, IDEB, Prova Brasil, Saresp, ANA, enfim, as várias avaliações que temos aí, né? Então, aqui, só para a gente dar uma visualizada, eu trouxe o dado aqui de 2017, em relação à Prova Brasil do 5º ano, em relação ao desempenho dos alunos no Brasil na modalidade de leitura. Então, eles classificam os alunos em avançado, proficiente, básico e insuficiente, em relação à leitura e interpretação de texto. Então, se a gente pegar aqui a porcentagem, vamos pegar do básico e do insuficiente, a gente tem um número considerável de alunos no nosso país que não acompanham ou que não atingem, pelo menos, o nível proficiente de leitura, né? E aí, o que acontece? Que está se observando nos últimos anos, é que esses alunos que estão no básico e no insuficiente, eles se mantêm ali, e que muitos que estão no proficiente, até chegar no 9º ano, eles são rebaixados para o básico ou para o insuficiente. Ou seja, o desempenho de leitura no nosso país é precário, né? Então, a gente tem um grande índice, um grande número de alunos que não tem uma leitura eficiente, não tem uma leitura com compreensão, uma leitura com fluência, não é um leitor eficiente no nosso país, né? Então, isso é muito preocupante. E aí, a pergunta que fica é, essas crianças, esses alunos, eles têm uma dificuldade de aprendizagem ou eles têm alguma deficiência, né? Porque, se ele tem alguma deficiência, a culpa não é minha, né? Enquanto professora da sala de aula regular. A culpa é da criança, porque o problema é dela, né? E aí, o que vai me mostrar isso? E se for um transtorno? Aí a situação fica pior ainda, né? Então, vamos pensar no caso de uma criança que tem dislexia, que tem TDAH, né? Então, a criança não para sentada, ela não presta atenção, né? A culpa não é minha. Então, essa é uma fala que a gente encontra com frequência. E aí, o professor pode fazer o quê? Né? Então, é preocupante a situação. Por isso, eu trouxe a questão da dificuldade de aprendizagem e do transtorno de aprendizagem. Qual é a diferença entre esses dois conceitos, né? Será que todos esses alunos que estão com um índice insuficiente, eles têm alguma deficiência, algum transtorno? Ou será que é só uma dificuldade? E se for só uma dificuldade, o que eu posso fazer? Então, vamos entender primeiro o que é dificuldade de aprendizagem. Bom, tem alguns pontos que ficam muito claros de quando é uma dificuldade de aprendizagem. Então, por exemplo, estava trabalhando com um aluno, o aluno está lá no 3º ano do ensino fundamental, nas séries iniciais, e ele entendeu o que é adição, mas chegou na hora da multiplicação, ele não conseguiu mais desenvolver, né? Ele não consegue decorar a tabuada, por exemplo, né? Será que o não fazer a conta de multiplicação é pelo fato de não ter decorado a tabuada ou por não entender o que é a multiplicação? Então, aí o professor ele precisa retomar lá aquela nossa ideia no início, né? De oferecer para esse aluno várias explicações de diferentes maneiras, diferentes experiências, em diferentes momentos, para tentar sanar essa dificuldade pontual desse aluno. Se o professor fizer isso, então, fizemos um jogo, fizemos uma paródia, ou então, chamei esse aluno na minha mesa e expliquei para ele com palavras diferentes, com uma estratégia diferente, coloquei esse aluno junto com um outro aluno que já domina esse conceito, para que esse outro aluno explicasse para essa criança, e eu estou percebendo que ela está avançando na sua aprendizagem, então é uma dificuldade de aprendizagem. Uma outra situação.
Eu sou professora alfabetizadora há 20 anos. Eu sempre trabalhei com as famílias silábicas. Então, eu ensino o meu aluno a ler e escrever utilizando as famílias silábicas. Mas chegou um aluno na sala que não consegue entender que o B e o A é o Bá. Que ele, sempre que ele vai falar, sei lá, vamos pensar aqui, bala, ele fala dala. Né? Então, eu preciso buscar uma outra alternativa, porque só trabalhar com a família silábica, só ficar com ibá, bebi, bobu, não vai garantir a alfabetização dessa criança, desse aluno. Então, eu preciso buscar uma outra estratégia. Então, eu preciso, por exemplo, talvez se eu ensinar para ele que, o B é o B, né? Então, não dá para falar dala, é diferente de bala, né? Então, eu buscar uma outra estratégia. Vamos fazer uma lista de palavras com esse som parecido? Então, vamos trabalhar a literação, vamos buscar as palavras que começam com o mesmo sonzinho, né? Então, eu estou buscando estratégias diferentes. Agora, vamos cantar uma musiquinha que tem essas palavras. Então, buscar estratégias diferentes. Então, se eu busquei essas estratégias, ofereci esse ensino mais estruturado, e o meu aluno avançou, meu aluno está progredindo, era uma dificuldade de aprendizagem. Uma outra situação muito comum, né? A criança é um bom aluno, sempre presta atenção, sempre comportado, consegue entender muito bem as explicações, mas chegou um belo dia antes da criança ir para a escola, o pai e a mãe, por exemplo, teve uma discussão na frente dessa criança. Né? Então, eles brigaram, enfim, e a criança presenciou a situação. Ela acabou de presenciar a situação e a família levou ela para a escola. O desempenho da criança nesse dia não vai ser o mesmo se não tivesse acontecido a briga na frente dessa criança. Então, um fator do ambiente, um fator externo dessa criança, influenciou na aprendizagem dessa criança, porque a professora vai estar lá na frente falando, né, explicando, e ela vai estar chateada, ela vai estar triste, ela vai estar lembrando do que ela presenciou na casa dela, ou do que pode acontecer na hora que ela chegar em casa, ela vai estar insegura, enfim. Então, o nível da atenção, de concentração, de até autoestima mesmo, né, de autorregulação dessa criança ali naquele momento da aprendizagem, não vai acontecer. Então, vai gerar uma dificuldade de aprendizagem. Então, foi tipo um fato pontual que aconteceu. É muito frequente quando, por exemplo, perde alguém da família que é muito próximo. Né? Então, acontece um falecimento e a criança é muito próxima, por exemplo, dos avós ou de algum tio. Então, a criança passa por alguns dias, né, uma semana, 15 dias, nesse processo de luto. Então, é muito comum acontecer a dificuldade de aprendizagem nesse período. Então, aqueles conteúdos que foram trabalhados naquela semana ou naqueles dias, ou então, uma outra situação, os pais estão se divorciando, né, estão se separando. Então, ao longo desse processo, que em alguns casos é breve, mas em alguns casos precisa de uma intervenção psicológica, mas normalmente, né, assim, pensando numa situação o mais comum possível, a criança precisa desses 10, 15 dias para ela viver esse luto e se adaptar. Então, esse conteúdo escolar que foi trabalhado nesses 10, 15 dias vai gerar uma dificuldade de aprendizagem. O professor vai precisar retomar de uma maneira diferente, de uma maneira mais lúdica, mais leve, mais estruturada. Ou seja, oferecendo pequenos passos com uma organização mais adequada da aprendizagem para essa criança. Uma outra situação que pode gerar uma dificuldade de aprendizagem minha criança está na fase de aprender a ler e escrever. E na minha casa eu não tenho nada impresso, eu não tenho costume de ler, não ofereço livro para o meu aluno, não conto história para ele, para minha criança, para o meu filho, enfim. Né? A bagagem, né, de estímulos, de vivência que essa criança tem é uma, diferente daquela criança que, na casa dela, ela tem revistas, gibis, livros de história, alguém da família conta história para ela, canta com ela, faz ela contar a história do jeitinho dela, mostra as figurinhas, enfim. Então, a estrutura dessa criança, as vivências, as experiências dessa criança é diferente. Então, não é que é fato, né? A minha criança que não tem estímulo em casa, ela vai ter um baixo desempenho acadêmico. Mas a probabilidade dela ter uma dificuldade de aprendizagem logo no começo da escolarização é grande, porque ela vai precisar recuperar, vamos colocar entre aspas, né? Esse tempo perdido, essa falta de estímulo que ela não teve em casa. Então, faz diferença. O professor percebe isso muito na educação infantil, né? Quando a criança está lá com os seus 3 aninhos,
o vocabulário de crianças que têm contato com historinhas, que a família conta história, canta, incentiva a criança em casa, é muito diferente daquela criança que não tem isso em casa, né? Não é nem uma questão econômica, como algumas pesquisas às vezes acabam colocando, né? Claro que tem influência ali pela qualidade dos estímulos, né? Então, hoje, por exemplo, as crianças têm tablet, têm celular, né? E a gente está vendo nesse momento que estamos vivendo que tem pessoas que estão no ensino médio, que precisam, que estão em faculdades e que não têm acesso à internet nenhuma, né? Então, claro que isso faz toda a diferença. Mas não é, assim, decisivo para determinar uma dificuldade muito grande. Porque aí, se eu tenho uma revista ou se eu tenho um livro, o objetivo de uma criança de 3 anos é o mesmo, né? É de entrar em contato com o mundo impresso, com a escrita, com as imagens, com uma estrutura de história e assim por diante. Uma outra situação que gera dificuldade de aprendizagem, por exemplo, a minha criança estuda de manhã e ela vai para a escola sem tomar café da manhã. Então, isso faz toda a diferença. A alimentação é fundamental, né? Então, se a gente está aqui hoje nesse nosso bate-papo, quem jantou está com uma estrutura, com uma atenção e com uma motivação, e quem está com a janta lá cheirando ainda, ou para fazer, está com uma outra motivação diferente, né? Então, a alimentação é fundamental. Outro fator que gera dificuldade de aprendizagem. Então, por exemplo, essa noite eu perdi o sono, né? Eu acordei 1h da manhã, fui dormir de novo 4h da manhã. Aí, no meio da tarde, me deu uma dor de cabeça muito grande. Se eu tivesse dando aula à tarde, o meu rendimento na sala de aula, no ambiente educacional, seria completamente diferente se eu não tivesse perdido o sono. E aí, a questão do sono, a gente tem os outros agravantes, né? Que é no momento do sono, principalmente do sono profundo, que a nossa aprendizagem é consolidada. Né? Então, que as informações do dia anterior, que elas estavam na memória de trabalho, na memória de curto prazo, que elas passam para a memória de longo prazo. Então, o sono, ele é fundamental. Por isso que o professor, muitas vezes, na reunião de pais, precisa cobrar mesmo, que a criança durma pelo menos 8 horas por dia. Né? Então, o sono é fundamental. Então, se a criança não tem uma boa qualidade de sono, não tem um sono adequado, pode gerar uma dificuldade de aprendizagem. Além desses fatores, alguns fatores ambientais. Então, por exemplo, a criança copia da lousa, mas ela sempre pula algumas palavras, ou ela sempre inverte a posição de algumas letras, ou ela pula algum trecho todo, enfim. Mas por que será que ela faz isso? Então, se a gente investigar, algumas coisas a gente pode encontrar. Como, por exemplo, o reflexo da iluminação do sol na lousa. Dependendo de onde a criança senta, às vezes o sol reflete na lousa, porque a sala de aula não tem alguma cortina, alguma coisa assim, e a criança não enxerga direito na lousa. Então, isso é uma questão ambiental. Uma outra situação, a sala pode ser muito escura, por exemplo. Ou então a sala pode ser muito quente, e isso pode incomodar a criança, que talvez seja mais sensível a calor, a frio, e aí ela fica incomodada com essa situação. Então, esses fatores ambientais, eles podem atrapalhar a aprendizagem. Além disso, questão de fatores pedagógicos, né? Então, por exemplo, a letra da professora é muito pequena ou muito grande, ou então ele não entende a letra da professora. Ou então, isso já aconteceu comigo, né? A professora faz uma explicação e utiliza várias palavras que a criança não tem o conhecimento. A gente faz muito isso quando a gente dá aula, tipo, na faculdade, e depois entra em contato com o adolescente ou com as crianças, e o vocabulário é diferente, né? Então, não é todas as palavras que a gente pode utilizar com as crianças. Então, tem que buscar uma linguagem mais acessível, né? Uma estrutura de explicação mais acessível. Então, às vezes, uma palavrinha, né, que a gente fala, deu um estralo agora, né? Agora ele entendeu, deu um insight, né? Então, às vezes é isso, é uma palavra que a gente usa, né? Então, toma cuidado com essas palavras, com o vocabulário da criança. Vou dar um outro exemplo. A gente está desenvolvendo alguma atividade com a criança, ela está nas séries de alfabetização. Vamos trabalhar palavras com a letra B. Ok. Vamos fazer a lista de palavras que começam com B? Vamos. Então, vamos lá. Vou editar algumas palavras. Escrevam aí para mim. Bala, bola, boca. Escreve aí para mim. Bully. Aí a criança para, a criança está lá com 7 anos. Bully. O que é um bully? Né? Na minha casa, por exemplo, não tem bully.
Na casa da minha mãe não tem bullying. O que é um bullying? Outro dia eu perguntei para uma criança o que era bullying, ela me respondeu, tia, é quando um chama o outro de palavra feia. É um bullying, né? Então, para as crianças hoje, não tem o bullying do café, né? Aquele bullying de alumínio, enfim, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o nosso vocabulário, porque isso pode gerar uma dificuldade de aprendizagem, né? Então, dificuldade de aprendizagem são fatores externos à criança, que muitas vezes é num curto período de tempo, ou numa questão momentânea, tipo, mudei de conteúdo, mudei de situação, a criança mudou de casa, o ambiente não está favorável naquele momento, ou a didática daquela professora precisa fazer alguma alteração. Então, a dificuldade de aprendizagem é um fator externo à criança e tem um tempo determinado. Isso é a dificuldade de aprendizagem. Alguém tem alguma pergunta em relação à dificuldade de aprendizagem? Miriam. Sim. A Marilu, ela comentou aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desse comentário dela. Ela vai falar assim que o meio, ele vai sempre influenciar o desenvolvimento escolar e social. Comenta um pouquinho sobre isso, sobre o meio e a influência do meio no desenvolvimento da criança, do ponto de vista social, e o desenvolvimento escolar. Nossa, a gente conseguia fazer só uma palestra só sobre isso, né? Mas para ser objetivo, né? Tudo influencia, porque principalmente quando nós estamos ainda no processo de amadurecimento, né? No processo da aprendizagem, então pensando nas crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental, até o 5º ano, por exemplo, elas estão sendo formadas de todos os sentidos. Então, tem a questão acadêmica, mas também tem a questão de postura, de valores, de comportamentos. Então, tudo influencia. Nessa faixa etária, a gente percebe, por exemplo, que elas aprendem muito por imitação, né? Então, se o meu meio, se o meu próximo, se o meu professor, se os meus pais oferecem um bom modelo, o meu comportamento vai ser né? Mas se o meu meio não favorece, ou se os exemplos que eu tenho ao meu redor são equivocados ou são diferentes, o meu comportamento, a minha aprendizagem, a minha experiência vai ser outro, né? Além disso, nós fazemos parte desse meio, né? Então, onde eu estou, eu tenho um comportamento diferente. Se eu tivesse, por exemplo, com vocês aqui, 30 pessoas, e a gente estivesse conversando, a minha explanação e a nossa interação seria uma. Do jeito que nós estamos aqui, que eu estou olhando para a minha tela de computador, só eu aqui, meu cachorro deitado aqui do meu lado, né? Então, o nosso meio aqui é diferente. Então, eu estou vendo, por exemplo, tem gente que está na cozinha, tem gente que está no quarto, tem gente que está, tipo, me ouvindo e lendo um jornal. Então, o nosso meio, ele influencia como nós estamos aprendendo, interagindo e nos desenvolvendo. Mas a gente pode, por exemplo, ir para o lado de Vygotsky, né? E aí a gente fica aqui conversando até meia-noite sobre isso, né? Então, tem muita coisa que a gente pode ver sobre isso. Mas o que é importante que a gente tenha claro aqui essa noite é que é um conjunto, né? Então, a minha questão de maturação cerebral, por exemplo, das minhas conexões, né? A minha estrutura, a minha capacidade e o ambiente que eu estou inserido. Então, é uma parceria entre o interno e o externo. Okay. Obrigado, Miriam, pela informação, foi bem clara. E pegando um gancho aí, né, quase que um subsucessor, a Gisele Silva, ela perguntou aqui, né, então se a formação, então, do professor e a formação continuada do professor, ela pode influenciar na aprendizagem desses alunos? Então, a formação inicial e a formação continuada, se a formação não for adequada, ela pode influenciar na aprendizagem desses alunos? Com certeza, com certeza. Assim, tem pesquisas que mostram o desempenho, por exemplo, dos alunos em turmas de professores iniciantes
o que seriam professores iniciantes, professores que têm até 3 anos, de 3 a 5 anos de experiência de docência, e professores mais experientes. E também há pesquisas que mostram a diferença de rendimento dos alunos de professores que só têm a formação inicial e professores que têm formação continuada. Então, cursos de especialização, cursos de extensão, né? Isso faz toda a diferença. Porque a gente sabe que, infelizmente, atualmente no Brasil, a nossa formação inicial de docência não dá conta, né, de todas as demandas da sala de aula. 4 anos de graduação não é suficiente para que a gente compreenda, né, com propriedade o processo da aprendizagem na leitura escrita, as diferentes didáticas, os diferentes métodos pedagógicos, a questão do bullying, a questão do comportamento da criança, a questão da deficiência, a questão da inclusão. Então, é muita coisa para que em 4 anos a gente consiga se apropriar disso, né? Então, a formação continuada é fundamental e faz toda a diferença na prática docente. Tá certinho. Mira, eu me preocupo muito com a questão da alfabetização da criança, a discussão dessa alfabetização na idade certa, né? Alfabetiza até os 7, alfabetiza até os 8, alfabetiza até os 9, e o saber alfabetizar. Eu vejo que os cursos de formação de professores, os cursos de formação de pedagogos, há uma dificuldade muito grande, isso é um tabu a ser discutido pelas universidades, pelas faculdades, como formar bons alfabetizadores, porque talvez um professor que tenha dificuldade de alfabetização, ele vai gerar nos alunos uma ou dificuldade de aprendizagem, e essa dificuldade, dependendo, ela vai ser até confundida com transtorno de aprendizagem. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão aí da boa formação do professor e a influência dele no processo de alfabetização da criança. Bom, vou começar da trás para frente. Com certeza, a prática do professor pode ocasionar uma dificuldade de aprendizagem e até agravar um possível transtorno de aprendizagem, né? Então, se eu tenho na minha sala de aula, no meu 3º ano, por exemplo, uma criança que ainda está, vamos falar de uma maneira, assim, silábica, por exemplo, ela vai escrever a palavra, ela coloca uma letra para cada sílaba daquela palavra. Se meu professor não tem o conhecimento do processo, da onde a criança está e o que ela precisa aprender para avançar no seu nível, a sua prática pode só reforçar um erro, ou só reforçar uma dificuldade dessa criança, e não fazer essa criança avançar no seu desenvolvimento. Quando a gente fala da formação do professor alfabetizador, a gente tem 2 questões aí que é preocupante, né? Uma que a alfabetização ela é uma questão política, né? Porque é o meu cidadão, o meu eleitor, que ele é competente, que ele é eficiente, que ele consegue compreender uma proposta de lei, que ele consegue compreender e discutir uma questão legal, uma questão social, uma questão, né, política, não é favorável muitas vezes para alguns políticos ou para algumas situações, né? Então, quando a gente fala da alfabetização, principalmente na escola pública, a gente tem aí uma questão política, né? Infelizmente, no nosso país, a gente acaba caindo nessas questões. O que a gente vê, por exemplo, é que há alguns avanços, mas há alguns entraves por essa questão. Então, vamos colocar a nossa situação atual, né? Hoje, no país, o que a gente tem em relação à alfabetização que é mais, assim, atual? É a Política Nacional de Alfabetização. Então, muitos professores não sabem que essa política existe, porque é uma política, né? E aí eu falo, nossa, mas eu não sou a favor do governo atual, então eu não vou nem me inteirar sobre o que é essa política, porque como eu não gosto desse governo, eu não quero saber qual é a proposta, né? Ou então, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular. Se a gente fosse levar ao pé da letra e não tivesse esse momento de pandemia, né? É o ano de colocar ela em prática efetivamente, né? Então, a gente teve 2, 3 anos para analisar, para testar o currículo, para fazer experiências, para que no ano de 2020 ele fosse efetivado. E com certeza, muitos professores não sabem nem o que é a diferença entre competência e habilidade, que é proposto na base. E se eu não sei essa diferença, como que eu vou fazer um planejamento adequado para o meu aluno? E como que eu vou ajudar esse meu aluno a se desenvolver?
né? Então, aí se eu misturo os conceitos, ou se eu acho isso muito complexo, eu posso gerar, sim, uma dificuldade de aprendizagem e prejudicar o processo de aprendizagem e desenvolvimento do meu aluno. Então, a postura do professor, o conhecimento que ele tem, faz toda a diferença no rendimento da turma, da aprendizagem das crianças. É muito sério isso, né? Porque aprender a ler, né, a se apropriar, é a apropriação do conhecimento, né? A gente está falando de um processo, mas é um processo que vai abrir o mundo para a pessoa, né? A partir do momento que você aprende a ler, você não consegue, tipo, eu falo assim, né? Passa um ônibus, eu falo, eu não vou ler, eu não vou. Não tem como você falar, não, eu não vou ler, porque passou alguma coisa escrita na sua frente e você já leu, né? Não tem como você. Então, você abre uma janela para a pessoa. Então, isso é muito sério, né? E você não oferecer isso, você sendo o responsável de oferecer isso e não oferecer isso, é mais sério ainda, né? É como um médico que está com um paciente ali na frente dele e ele nem examina e fala que é uma virose, né? Eu falo que é a mesma situação, porque se eu estou com um aluno ali na minha sala de aula de terceiro, quarto e quinto ano que ainda não sabe ler e escrever, e eu nem me esforço para tentar, para compreender, para oferecer um ensino adequado, é a mesma coisa que o médico, que o paciente nem entrou no consultório, ele fala que o paciente está com uma virose, né? É uma negligência, sim, porque o professor é o profissional de excelência do conhecimento ali da aprendizagem, então não pode fazer isso, né? É muito sério. Miriam, obrigado pela sua resposta, bem elucidativa, bem esclarecedora. E nesse bloco ainda está aberto para perguntas. Alguém quer perguntar? A Amanda Jacobazzi fez uma pergunta aqui no chat, mas fica aberto para se alguém quiser perguntar também. A Amanda fala, eu, como futura professora, ainda sou estudante sem experiência. Como saber separar e não me cobrar, sobrecarregar quando tiver um aluno que apresente um transtorno, ou seja, um aluno que coloque como laudado, sendo acompanhado pela sala de recursos? Falo, pois presenciei no estágio um aluno assim e que me sentia de mãos atadas ao ver o disperso, me senti angustiada. Passa a palavra. Assim, o professor, ele nunca trabalha sozinho, né? Então, o aluno... Aqui tem duas questões que a gente precisa separar. Eu até ia falar isso mais para frente, mas depois eu pulo. Uma é a questão do transtorno, né? O que é um transtorno? Então, a gente tem, dentro dessa palavra, hoje a gente tem vários conceitos. O transtorno específico da aprendizagem, ele não é público-alvo da educação especial. Então, ele não é um aluno que ele é atendido pela sala de recurso, hoje no Brasil, né? De acordo com a nossa política nacional de inclusão. Então, ele é um aluno que é de responsabilidade do professor da sala regular. Então, o meu aluno que, como ela colocou aqui, laudado, né, que tem um diagnóstico de dislexia, por exemplo, ele é de responsabilidade do professor. Mas, antes dele ser responsabilidade do professor, ele é de responsabilidade da escola, né? Então, essa coordenação pedagógica, essa direção, precisa estar em conversa, em diálogo, para buscar alternativas para oferecer para esse aluno. E aí, o que é direito desse aluno são as adaptações curriculares. Então, continuando aqui na ideia, né, do meu aluno que tem um transtorno da aprendizagem, como no caso da dislexia. Se ele tem o laudo, se ele tem o diagnóstico, ele tem direito, por exemplo, a fazer uma prova no contraturno. Ou ele tem direito, por exemplo, a fazer uma prova ampliada. Ou ele tem direito, por exemplo, a gravar a aula do professor, gravar o áudio, para que ele consiga estudar depois, porque é uma criança, é um aluno que ele não consegue fazer como nós estamos fazendo aqui, por exemplo, o professor falando e ele ir anotando a explicação do professor, ele tem dificuldade nessa parte. Então, o que o professor ele tem que fazer, então mesmo você sendo um professor iniciante, ainda estudante, você precisa conhecer as características dos transtornos. Então, por exemplo, estou falando de dislexia. O que é dislexia? Então, a noção geral, o professor ele precisa ter o conhecimento. Mas se eu falar assim para você, tem a síndrome de William,
nunca escutei falar, né? Então, aí eu posso, sim, buscar auxílio na internet, num site seguro, em artigos científicos, com um professor mais experiente, na faculdade junto com os professores, junto com os outros colegas, enfim. Essa é uma situação. Uma outra situação, que você está falando aqui do laudo, né, é os alunos que são público-alvo da educação especial. Então, aí é uma situação diferente, porque quando eu tenho um aluno laudado com diagnóstico que ele é público-alvo da educação especial, ele tem direito ao acompanhamento na sala de recurso. Então, um aluno que tem, por exemplo, cegueira, ou um aluno que tem uma deficiência visual, o aluno que tem a deficiência auditiva, o aluno que tem deficiência intelectual, o aluno que tem autismo, são todos os alunos que são público-alvo da educação especial. Um aluno que tem altas habilidades de superdotação é público-alvo da educação especial. Então, aí, há uma conversa entre o professor da sala regular e o professor da sala de recurso especialista. Então, juntos, eles buscam alternativas de trabalho com esse aluno. Então, é assim que funciona. Então, o acompanhamento, né, você colocou a questão do acompanhamento da sala regular e da sala de recurso. É necessário que eles façam um plano de ensino colaborativo, né, porque não adianta nada o professor da sala regular trabalhar um conteúdo e o professor da sala de recurso trabalhar outro, né? Como se a criança fosse um cabo de guerra, né? Cada um puxa a criança para um lado e a criança não vai para lugar nenhum, né? Então, ao invés de ajudar, os dois acabam, às vezes, atrapalhando essa criança, né? Então, é importante que haja esse diálogo entre o professor da sala de recurso e o professor da sala regular. Respondi a pergunta? A Amanda disse que a explicação foi perfeita, ela agradece. A Vilma pediu um exemplo com um aluno com baixa visão, acho que você já contemplou, se você quiser falar um pouco mais, tudo bem. E a Mônica, ela vai perguntar para você sobre fono educacional. O que você acha da relação dentro dos processos de dificuldade, dos transtornos de aprendizagem da fono educacional? E depois a gente pode ir para o próximo bloco e a gente vai juntando questões aqui. Tá. A fono educacional é ótimo, né? Assim, é um profissional que agrega muito, assim como o psicopedagogo, né? Então, se o ambiente escolar tiver a condição de ter uma fono educacional ou um psicopedagogo, iria ajudar muito, porque, por exemplo, como eu dei a explicação para a Amanda, né? Isso, Amanda, que perguntou da questão do sobrecarregar, né? De se cobrar. Então, se eu tenho um aluno na minha sala de aula que ele tem um transtorno específico da aprendizagem, por exemplo, o professor da sala de recurso, ele não vai me auxiliar. Ele pode até me auxiliar como uma boa pessoa, como um profissional solícito, enfim, mas não é de responsabilidade dele. Mas se eu tenho no meu ambiente escolar uma fono educacional ou um psicopedagogo, então aí eu posso pedir ajuda e eu posso trabalhar em conjunto, em colaboração com esse profissional. Então, o trabalho da fono educacional faz toda a diferença, principalmente nessa realidade que a gente tem no nosso país, de crianças, de um grande número de alunos com dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita, e na questão do processamento auditivo, e enfim. Então, a fono educacional pode ajudar em muitas situações, sim. Assim como o psicopedagogo, que em algumas redes, principalmente algumas redes de ensino municipal, tem. Então, faz toda a diferença no trabalho junto com essas crianças que têm baixo desempenho acadêmico. Então, vamos lá. Bom, o último bloco é um pouquinho mais pesado de conteúdo, mas é o que vai deixar claro para a gente o que a gente conversou até agora. Então, para falar sobre esse último bloco, toda a fundamentação dele está no DSM-5. Então, o que é o DSM-5? É o Manual Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais. Ele é como se fosse um apanhado do que é o CID-10, né, que é uma nomenclatura que os médicos, tipo, quando a gente vai no médico, que a gente pede um atestado, né, que ele coloca lá o CID, então é a descrição de qual é a nossa doença, de qual é o nosso transtorno, enfim, né, então o DSM-5, ele fala somente da parte dos transtornos, né, então o que a gente vai conversar aqui por diante, sobre os transtornos, ele está fundamentado nesse documento. Então, não é uma questão de corrente teórica. Então, porque
o pesquisador tal falou isso, o pesquisador tal falou aquilo. Não, é uma questão de ciência, né? Então, tanto que os slides, eu trouxe alguns trechos desse documento para a gente ter clara essa parte dos transtornos, tá bom? Então, vamos lá. Como acontece aí nesse documento, né? Que muitas vezes o professor ele nem visualiza como que é. Ele tem os números, a categoria... Nossa, não vou conseguir falar. Ele tem um catálogo, né, dos transtornos. Então, cada transtorno ele é descrito de alguma maneira, ele tem uma classificação, ele tem um número. Então, aqui eu trouxe só, resumidamente, o específico da aprendizagem. Então, ele traz lá especificar prejuízo na leitura, expressão escrita, questão aritmética, né? Então, é assim que está no manual, né? Então, a questão dos prejuízos nas habilidades. O que a gente encontra na literatura, quando a gente vai buscar sobre os transtornos na literatura, então, nas pesquisas, por exemplo, nacionais, são os termos. Então, dislexia, disgrafia, descalculia. Então, a gente vai colocando nomes nesses transtornos, né? Que muitas vezes acaba não ajudando o professor. Porque se eu falo assim, sua criança ela tem dislexia. Se eu não sei o que é dislexia, do que vai me adiantar o laudo, se eu não sei o que significa esse laudo. Né? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, então, dislexia o que é? É um prejuízo na leitura. Né? Então, a questão, ele fala aqui, é velocidade de fluência, compreensão. Então, é isso que eu preciso ter claro. Né? Isso que vai me ajudar a entender o que é o transtorno que o meu aluno apresenta. No manual, aqui eu trouxe só para a gente ter uma visão bem geral, ele traz os critérios, e isso que é importante, né? E por isso que eu falei da questão do processo de aprendizagem no começo, porque se eu tenho a compreensão como na leitura que eu falei no começo, né? Então, todo professor quer que a minha criança ela pegue um texto, que ela faça a leitura do texto e que ela compreenda. Mas a gente precisa saber que, para que a criança chegue na compreensão, ela passa pela decodificação, pela fluência, até chegar na compreensão, né? Então, decodificação, fluência e compreensão. Se minha criança não compreende, é porque aconteceu algum problema na fluência. Ou, então, na decodificação. Será que o meu aluno sabe, por exemplo, todas as letras do alfabeto? Se ele não sabe todas as letras do alfabeto, ele não vai conseguir ler todas as palavras. E ele não vai ganhar fluência. Se ele não ganha fluência, ele não chega a ter compreensão. Então, isso são alguns critérios, né? Então, vou pegar aqui só para vocês verem o 1. Então, leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço. Por exemplo, ler palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta, ou lenta e hesitante. Frequentemente adivinha palavras, tem dificuldade de soletrá-las. Então, é como se fosse uma descrição do que é o meu aluno, né? Do que ele precisa apresentar. Então, quando há uma descrição desse transtorno, é muito específico, né? O professor, ele visualiza a criança, né? Então, por exemplo, 2, dificuldade para compreender o sentido do que é lido. Por exemplo, pode ler o texto com precisão, mas não compreende a sequência, as relações, as inferências ou os sentidos mais profundos do que é lido. Então, fica claro do que é esperado para minha criança e do que ela apresenta e como eu posso relatar isso. Né? Então, isso são os critérios que estão lá no DSM-5. Aí, a gente tem aqui, então, os mais importantes, né? O transtorno que é com prejuízo na leitura. Então, o que eu vou verificar? A precisão na leitura de palavras, a velocidade e a questão da compreensão. Se a gente fala, por exemplo, da precisão na leitura de palavras, eu estou falando, por exemplo, de faca e vaca, né? Essa troca acontece com frequência. Então, isso é um sinal de um transtorno, né? Se a criança escreve, por exemplo, gato começando com um H, mas ela já está lá no quarto, quinto ano. Então, isso não é para acontecer, né? Então, essa precisão na leitura aí e na escrita eu preciso verificar, né? A velocidade ou a fluência tem a ver com a velocidade que ela faz a leitura. Então, o professor fala que é uma leitura silabada, né? Então, a criança vai ler bola, por exemplo, ela fez B com O, bo, L com A, lá, bola, bola, né? Então, para uma criança que está, por exemplo, no final do segundo ano ou no terceiro ano, essa é uma velocidade super baixa, né? Não é uma leitura que é esperada para a idade dela.
Então, isso eu preciso verificar. Por que essa leitura não é fluente, né? Por que não tem uma velocidade nessa leitura? Porque se eu tenho uma frase, por exemplo, desde que seja, o menino joga bola, e a criança lê a frase toda desse jeito, menino, a hora que ele chega lá no joga bola, no bola, ele não lembra o que ele leu. Que aí, o que você acabou de ler? Não sei, professora. Porque ele não lembrou, né? Então, houve uma sobrecarga ali na memória de trabalho tão grande que a hora que ele acabou de ler, ele não conseguiu ler. Ou seja, todo esforço que ele fez só foi para decodificação, que ele não conseguiu chegar até a compreensão, né? Então, isso é importante. Outro transtorno é com prejuízo na expressão escrita. Então, a precisão da ortografia, a precisão na gramática e na pontuação, clareza e organização de expressão escrita. Então, esses são os critérios que me mostram o que é o transtorno da escrita. E na matemática, que é o senso numérico, a memorização de fatos aritméticos, a precisão, a fluência no cálculo, precisão no raciocínio matemático. Então, aquela criança que está lá no terceiro, no quarto ano, se perguntar quanto que é 3 mais 5, ela fica 5, por exemplo, ou então ela pega 3, 1, 2, 3, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso não é o normal, né? 3 mais 5, mesmo que ela faça assim, ela já vai olhar, então 5, 6, 7, 8. Então, aí tudo bem, né? Então, são coisas que facilitam o professor visualizar ao longo do seu plano de ensino e ao longo do ano letivo. Então, ele traz os critérios, né? Qual é o prejuízo que a gente pode observar que vai me mostrar o que é um transtorno ou não. Foi. Aqui. O que eu queria enfatizar com vocês hoje, né? É a questão de que o transtorno, ele nasce com a criança já nasce com essa questão do transtorno. Deixa eu tirar aqui a tela só um minutinho. Só para mostrar uma coisa para vocês. Que é um exemplo que eu gosto de dar muito. Aqui a Can. Tá todo mundo vendo a minha mão? Sim. Beleza. Bom, a aprendizagem, ela é o encontro entre as conexões neurais ali, né? Então, eu estou falando com vocês, por exemplo, e quem nunca ouviu falar desse assunto, ou pouco ouviu falar desse assunto, então os neurônios, eles estão se encontrando. Então, eles estão fazendo conexões, e estão acontecendo essas conexões, vocês estão, eu ouvi falar sobre isso em uma determinada aula, eu li um artigo que falava sobre isso, resgatei, então vocês estão ligando uma informação na outra de uma maneira conecta ali, tá tranquilo. A pessoa que tem um transtorno específico da aprendizagem, ela faz isso também, só que muitas vezes, quando um neurônio esbarra no outro, ele tem como se fosse um choquinho. Então, vamos pensar numa situação específica. Minha criança está aprendendo a ler. Então, minha criança está lá no primeiro ou segundo aninho. E aí, a professora está falando, olha, gente, vamos fazer palavra com S, do sapo. E aí, quando a professora fala do aí ela tem um choquinho, né? Um impacto ali diferente. Então, tá todo mundo lá no e essa minha criança que tem, por exemplo, dislexia, ela vai... Então, a hora que acontece isso, ela perde a informação daquele momento. Então, isso é um transtorno da aprendizagem, específico da aprendizagem, né? É uma alteração... Não é uma alteração física do cérebro, é uma alteração na estrutura do desenvolvimento neural. Então, é uma alteração tipo isso, né? Só para a gente visualizar de uma maneira mais clara. Então, se eu fizer um exame, por exemplo, é um exame qualquer aí que a gente vai no neuro e faz, quem tem um transtorno de aprendizagem provavelmente não vai acontecer nada nesse exame, né? Então, por isso que é necessário uma avaliação multiprofissional. Então, é necessário, por exemplo, uma fonoaudióloga, um psicólogo, às vezes, um psicopedagogo, dependendo da situação, um relato coerente do professor é fundamental, e aí um pediatra, um neuropediatra, um neurologista, alguém da área da saúde, né? Então, o transtorno de aprendizagem, o seu diagnóstico ele é multiprofissional, ele precisa de todo mundo. E aí que entra a importância do nosso conhecimento sobre isso, porque é o relato do professor, é a fala do professor, é a descrição do professor
do comportamento dessa criança na sala de aula, que vai evidenciar ou não se essa criança tem, de fato, um transtorno. Claro que hoje a gente tem testes e avaliações que mostram para os profissionais da área da saúde, por exemplo, que essa criança tem, de fato, um transtorno. Né? Mas é necessário avaliar todo o contexto para saber se não é só uma dificuldade pontual, por exemplo, no caso da consciência fonológica, por exemplo. Né? Então, tem toda uma situação que é necessária avaliação. Então, aqui que entra o ponto principal que eu queria comentar com vocês, né? Os critérios diagnósticos. Então, o que me diz o DSM-5? Dificuldades na aprendizagem e no uso de habilidades acadêmicas, conforme indicado pela presença de, ao menos, um dos sintomas a seguir que tenha persistido por pelo menos 6 meses, apesar da provisão de intervenções dirigidas a essas dificuldades. Então, esse é o critério hoje de diagnóstico do transtorno específico da aprendizagem no mundo. Né? Então, o que ele está falando aqui, né, traduzindo, assim, colocando nas palavras nossa, pedagógica? Ele está pedindo que a gente faça uma intervenção, primeiro, ele está pedindo que a gente faça uma avaliação dos nossos alunos, levando em conta esses critérios. Então, que a gente avalie, por exemplo, fluência, compreensão, velocidade, questão da ortografia, expressão escrita, que a gente avalie todo o processo da aprendizagem. E aí, com essa avaliação em mãos, que a gente ofereça para a nossa criança uma intervenção por 6 meses. Depois desses 6 meses, pelo menos, ou seja, um semestre. Depois do final do semestre, que a gente avalia a nossa criança de novo, nosso aluno de novo, para verificar qual foi a aprendizagem dessa criança. Se ela conseguiu superar o baixo desempenho que foi observado na avaliação inicial, era só uma dificuldade, era só uma questão de ensinagem, de mudar a maneira de ensinar, de oferecer a essa criança oportunidades de experiências e de ensino mais significativos, e a minha criança desenvolveu. Se eu fiz uma avaliação inicial, ofereci a oportunidade de ensino para ela por um tempo, avaliei de novo, e a dificuldade continua, ela continua com um baixo desempenho, aí sim é um alerta para o transtorno de aprendizagem. E aí, então, eu preciso verificar qual é a habilidade que está comprometida. No caso da leitura, vai ser uma dislexia. No caso da matemática, vai ser uma descalculia. E assim por diante. Né? Então, por isso que é importante a gente ter claro a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Porque a dificuldade, ela é momentânea e eu ofereço ensino, ela passa. O transtorno de aprendizagem, ela não tem cura, entre aspas. Né? Eu não falo assim, o meu aluno aprendeu a ler, então ele não tem mais dislexia. Por exemplo, dislexia para o resto da vida. Né? Então, não é, tipo, a criança não estava deficiente, tomou um remédio e se curou. Não estava deficiente, não tinha um transtorno, passou por um processo de aprendizagem e se curou. Ela vai melhorar, ela vai evoluir, ela vai ser treinada, vai passar por alguma intervenção que vai ajudar ela a se desenvolver. Mas sempre haverá o transtorno. Né? Uma vez que uma pessoa tem dislexia, ela vai ter dislexia na vida adulta também. O que acontece? É que, por exemplo, as crianças que estão na fase inicial da alfabetização, essas habilidades, elas são mais cobradas dessas crianças nessa fase. Então, elas ficam mais evidentes do que, por exemplo, uma pessoa que está na fase adulta, que ela já se adaptou à sua realidade, às suas limitações, às suas habilidades, às suas competências. Então, ela consegue dar o seu jeitinho, buscar algumas estratégias para tentar superar suas dificuldades. Mas um adulto com dislexia é um adulto com dislexia. Né? Então, isso é importante na nossa fala que eu queria enfatizar com vocês. Né? Da gente conhecer o processo, da gente saber o que a gente está ensinando para os nossos alunos, né? Pensar nessa questão da evolução. Porque se eu deixo passar muito tempo, o professor fala muito isso, né? Mas não deu estalo ainda nele, né? Tem que esperar o tempo. A gente esperar tempo de quê, né? Se eu ofereci para o meu aluno a aprendizagem, sistematizei o meu trabalho, né? Pensei em todas as possibilidades e não houve uma aprendizagem dessa criança, eu vou esperar tempo de quê? Né? Eu vou esperar ele chegar no 3º e 4º ano para encaminhar ele para uma avaliação para saber por que ele não está aprendendo a ler e escrever? Se já chegou no 4º ano sem ler e escrever, depois vai ser muito mais difícil, porque aí vai entrar conteúdos, vai ter coisas mais complexas, e aí a gente sabe que não vai acontecer.
né? Então, a gente não pode deixar esse tempo passar. Então, principalmente os professores que estão lá no segundo ano, né, o segundo, terceiro ano, como falava antes, né, os parâmetros curriculares nacionais, né, que a alfabetização acontecia até o terceiro ano, né, é fundamental entender isso, saber a diferença entre dificuldade e transtorno, né, porque o transtorno é para sempre e ele precisa de uma intervenção mais sistemática, né, então ele precisa do reforço escolar, ele precisa do fono educacional, ele precisa do psicopedagogo quando for possível, de uma atividade adaptada, né, então isso o professor tem que ter claro, tá? Só um dado aqui interessante, a questão da prevalência. Então, os transtornos específicos da aprendizagem é de 5 a 15% entre crianças em idade escolar, em diferentes idiomas e culturas. Nos adultos, a prevalência é desconhecida, mas parece ser de aproximadamente 4%. Então, de 5 a 15% das crianças. E aí, se a gente pensar, por exemplo, numa sala de aula que tenha 25 crianças, e 5, 6 estão com baixo desempenho acadêmico, com certeza, dessas 5, 6, não são todas que têm transtorno de aprendizagem. E aí, se eu tenho a maioria com dificuldade de aprendizagem, eu preciso pensar o que aconteceu. Se foi uma questão familiar, muitas vezes eu não tenho nada o que fazer. Mas muitas vezes a não aprendizagem da minha criança é por causa da minha prática ou por uma questão pedagógica. E aí sim eu tenho que fazer, e aí sim é de minha responsabilidade. Então, o conhecimento é a chave para o professor, né? Se eu tenho essa informação, eu consigo modificar o destino aí da minha criança e evitar uma dificuldade maior ainda. Tá bom? Então, vamos lá. A adaptação curricular, só para a gente reforçar o que eu já falei, né? Ela é de direito de todos, porque nós estamos numa educação inclusiva, numa escola inclusiva. Então, a nossa realidade brasileira, ela pede que a adaptação curricular seja oferecida a todos os alunos que estejam no ambiente escolar e que precisam de alguma ajuda, de algum auxílio, de alguma flexibilização em relação ao currículo. Hoje é uma questão muito grande, uma discussão muito grande em relação a isso, porque muitas vezes a adaptação curricular é entendida como uma privação de algum conteúdo, ou como uma restrição. E aí eu estou excluindo a minha criança de certa forma, né? Mas oferecer à minha criança, por exemplo, o direito dela gravar a minha aula em áudio, o direito dela fazer a prova em um tempo ampliado, o direito dela fazer a prova no contraturno, uma atividade que seja mais ilustrativa, por exemplo, que tenha mais figuras para auxiliar ela na compreensão de algum conteúdo, uma atividade que esteja a fonte mais ampliada, porque ela tem baixa visão, uma atividade que tenha modelos e exemplos do que ela tem que fazer para facilitar a minha criança que tem TDAH. Então, isso é de alçada do professor e a gente pode fazer, né? Então, a adaptação curricular é direito de todos. Só reforçando, então, o aluno que é público-alvo da educação especial, além da adaptação curricular, ele tem direito à sala de recurso multifuncional, atendimento educacional especializado. E, fora isso, a adaptação que o professor faz na sala de aula. Tá bom? Bom, aqui foram as referências que eu usei na parte inicial, para falar sobre dificuldade e transtorno. Eu trouxe, assim, em forma da capa do livro para vocês visualizarem quais foram as obras. E aqui eu trago para vocês algumas publicações minhas sobre o assunto. Então, esse é o livro físico, Habilidade Preditora para Alfabetização, é só impresso. Mas esse do meio da Educação Especial, Adaptação e Currículos, ele é um e-book que tem acesso free. Depois a gente coloca o link no chat para vocês terem acesso. Assim como de estratégias pedagógicas de língua portuguesa e matemática. Porque aqui a ideia é a gente pensar no processo da aprendizagem. Então, se eu tenho uma criança que tem alguma dificuldade, o que eu posso oferecer para ela de uma maneira mais clara, mais objetiva, para favorecer a aprendizagem dessa minha criança. E assim evitar algum possível fracasso escolar em relação a isso. É isso. Tem dúvidas nessa parte? Eu não estou conseguindo parar de compartilhar a tela. Aqui. Foi.
Miriam, obrigado, bastante esclarecedor mesmo. Ficou um pouco para trás, tinha uma pergunta da Mônica que ficou no meio, se você poderia indicar uma referência para os marcos do desenvolvimento da leitura. E já vai para uma segunda questão, que a Mônica Toledo pergunta se existem casos de crianças que têm DI e dislexia juntos. O DI e a dislexia junto é bem polêmico, né? Porque o DSM-5 fala que não há comorbidade nesses dois casos, né? Porque é como se fossem habilidades que concorrem, então ele aponta que não há comorbidade, que não há os dois juntos. Mas alguns pesquisadores dizem que pode acontecer. Então, tudo é uma questão de análise do profissional, né? Então, a gente precisa levar em consideração qual é o médico, o pediatra, o neurologista, principalmente, que está acompanhando esse caso, né? E aí, sempre tem em mente qual é o laudo, mas um laudo descritivo desse profissional, ou então buscar qual foi o CID ou o DSM ali que ele citou e buscar quais foram as habilidades que ele ticou, né? Que ele laudou. Então, isso ajuda bastante. Em relação às habilidades da alfabetização, na literatura nacional, a gente tem alguns pesquisadores que têm muitas publicações na área sobre o assunto. Vou escrever alguns nomes aqui no chat para vocês. Além do meu livro, a professora Simone Capellini, da Unesp de Marília, o professor Fernando Capovilla, da USP de São Paulo, e a professora Alessandra Seabra, da Mackenzie, também de São Paulo. Então, são 3 professores aí que eu indico, que eu recomendo. Tem a professora Escliar Cabral, que também tem bastante publicações na área dos marcos das habilidades de leitura e de escrita. A professora Escliar Cabral fala bastante da importância do conhecimento desde o alfabeto, né? Então, como trabalhar o alfabeto, porque trabalhar o alfabeto não é só trabalhar todo dia ali a cópia da ordem alfabética, pedir para a criança A, B, C, D. Isso não é ensinar alfabeto, né? Isso é memorização. E aí tem toda a diferença, né? Então, ela fala desde essa parte do alfabeto até as habilidades preditoras depois. Mais alguma pergunta? Os 2 links que o professor Renato colocou ali no chat, o primeiro link é do meu livro que fala de adaptação curricular, e o segundo link é o meu livro que tem algumas propostas de atividades práticas de português e matemática para os alunos de 1º e 2º ano, pensando principalmente nos alunos que têm dificuldade. Então, são algumas atividades mais estruturadas, com uma instrução simples, direta, né, para a criança, muitas vezes, fazer sozinha. Miriam, tem uma pergunta do professor Valdir dos Santos Lopes, ele fala assim, professora, você mencionou outrora sobre a política educacional de alfabetização, que é um instrumento de auxílio nessa etapa escolar. Você sabe, ou poderia comentar, se há outras iniciativas semelhantes que auxiliam a comunidade escolar e os professores na lida com transtornos de aprendizagem e com dificuldades de aprendizagem? Passo a palavra. Outras iniciativas semelhantes em relação à Política Nacional de Alfabetização? Correto. Ele fala que ela é um instrumento e se você poderia comentar se há outras iniciativas semelhantes que vão auxiliar a comunidade escolar, que vão auxiliar os professores a lidar com os transtornos de aprendizagem, com as dificuldades de aprendizagem. Por parte do governo, não. Por parte do MEC, o que a gente tem hoje são mais manuais. Se a gente entrar, por exemplo, lá no site do MEC, tem aquele programa, né, da alfabetização na idade certa, tem um programa da questão da fluência da leitura, inclusive. Então, tem alguns programas lá no site do MEC que são bem interessantes, que são alguns pesquisadores do Brasil que acabaram desenvolvendo.
Inclusive, o professor Fernando Capovilla é bem engajado nesse assunto, tal. Tem alguns trabalhos junto lá com o Ministério da Educação. O que a gente tem bastante são iniciativas de universidades. Então, hoje a gente tem muitos laboratórios que desenvolvem materiais, instrumentos e atendem crianças da rede pública de ensino, principalmente, em relação a essa questão da comunidade escolar aí com transtorno de aprendizagem com dificuldade. Então, por exemplo, na Unesp de Marília tem um centro só para atender essas crianças, né? Tem um centro lá da área do SUS, e um dos atendimentos que é oferecido é para as crianças que têm baixo desempenho acadêmico. Então, o laboratório da professora Simone Capellini, por exemplo, faz a avaliação para verificar se essas crianças têm um transtorno da aprendizagem. Então, é oferecido esse tipo de atendimento lá na Unesp de Marília. Sei que no Paraná, por exemplo, na Universidade Federal lá do Paraná, tem também um laboratório bem grande da professora Natália Dias, que trabalha com a questão da dislexia, tem alguns materiais até publicados sobre isso. Então, tem algumas iniciativas de universidade. A UFMG tem um trabalho bem grande com a questão da descalculia, do professor Vitor Assad, mas, assim, da parte do governo, não tem. Porque o que a gente vê nas escolas, por exemplo, que a gente não tem estruturado no nosso país, nem a questão do reforço escolar. Na região que eu moro aqui, Araraquara, a gente não tem reforço escolar. Muitas vezes o que acontece no reforço escolar é justamente isso, né? É reforçar o fracasso da criança, né? Reforçar a não aprendizagem, né? Então, se fosse ver esse momento do reforço escolar, era para ter uma estrutura muito grande, né? Para entender, tipo, para fazer uma avaliação bem detalhada da dificuldade da criança e oferecer justamente o que a criança precisa, né? Onde está ali a dificuldade da criança. Então, se a gente pensar na questão da leitura e da escrita, se a minha dificuldade da criança é uma leitura fluente, eu preciso oferecer para ela intervenção específica na fluência, né? E não ficar aí buscando, talvez, a questão da alfabetização do alfabeto, da compreensão, correspondência, fonema, grafema, enfim. Então, se eu tivesse uma avaliação mais sistemática no ambiente escolar, o meu reforço escolar seria mais significativo. Imagina. Respondi? Obrigado, Miriam. Depois eu abro, se o Valdir quiser comentar novamente. Tem uma pergunta aqui, se não me engano, é da Lúcia, que está como Luciano, que ela fala assim: na educação infantil, nós sabemos que as crianças aprendem através do brincar. Sendo assim, uma criança que ela vai estar na etapa 2 e apresentando já alguma dificuldade, ela pode ser encaminhada para um profissional e pode ocorrer de ter algum transtorno como a dislexia. Ela pode ser diagnosticada nessa fase ou ainda é cedo para saber? Passa a palavra. É cedo para saber, porque o diagnóstico ele é fechado a partir dos 8 anos e alguns meses, né? Na educação infantil, o que a gente consegue é avaliar indicadores. Então, por exemplo, na educação infantil, a gente trabalha com rima. A rima é uma habilidade preditora para alfabetização. Então, se minha criança tem dificuldade de relacionar a rima, né, identificar a rima, principalmente, né, porque a produção de rima é só no segundo ano, é só a partir dos 8 anos da criança, né, porque para eu fazer uma produção de rima, eu preciso ter vocabulário para isso, né, então, mas desde os 3 anos, a minha criança já faz identificação de rima, aquela situação de que o professor está lá, rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração, aí você pergunta para a criança, capitão rima com ladrão, né? Então, essa identificação de rima, a partir dos 3 anos eu consigo fazer. E aí, se eu tenho lá uma turminha de crianças, a maioria consegue fazer isso, mas eu tenho aqueles 2, 3 que não conseguem, é um indicador, né? Mas eu não posso fechar o diagnóstico, não tem nem motivo para fechar o diagnóstico, porque ela precisa trabalhar, então, a questão de toda a consciência fonológica, então, rima, literação, manipulação silábica, correspondência grafema, fonema. Então, precisa passar pelo sistema de ensino estruturado, que é o primeiro aninho. Então, para depois eu oferecer 6 meses de intervenção educacional sistematizada, aí sim encaminhar para uma avaliação para dizer se tem ou não. Então, é um processo. Mas é importante ter essa consciência, para que desde a educação infantil eu já ofereça isso para a criança. Então, ofereça para ela
o reconhecimento das letras do alfabeto, a rima, a literação, a correspondência grafema-fonema, que a gente não trabalha no Brasil, né? Poucas salas de aula, poucos professores sabem fonema, por exemplo, né? Isso é fundamental. Como que eu vou trabalhar, corrigir a minha criança se ela fala faca e é vaca, se eu não sei fazer o f e o v, né? O professor não sabe fazer isso hoje, né? Então, isso faz toda a diferença. Respondi? Professora Miriam, a Lúcia agradeceu a resposta, o professor Valdir também agradeceu, e a gente já está indo para a parte final da nossa reunião, dessa nossa palestra, desse nosso bate-papo aqui no primeiro webinar do FUNEP. Eu abro a palavra para alguém que queira perguntar. Alô? Professor Valdir? Alô? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Boa noite, professor Valdir, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Eu estou aqui Fique à vontade, tem acompanhando... uma palavra. Obrigado. Eu estou aqui acompanhando a conversa, a fala da professora, que é super interessante, motivador bastante. E desculpa se eu sair um pouco da sua fala, professora Miriam, mas eu estou bastante preocupado em questão da política pública educacional, né? E aí você me respondeu que, por parte do governo, há poucas ou quase nada iniciativa de auxílio. E eu também sou professor hoje do 4º ano da escola pública, e às vezes a gente fica angustiado com tantas dificuldades que a gente encontra dentro da sala de aula, com pouco tempo para lidar com isso e com o excesso de conteúdo que precisa ser cumprido. É uma situação terrível, porque você sai da sala de aula frustrado por N motivos, né? Pelas dificuldades dos seus alunos e pela sua dificuldade também, e também pelas cobranças que você não consegue lidar, né? Você precisa terminar o currículo, você precisa cumprir determinados conteúdos até o final do bimestre, você precisa preencher papeladas. Então, eu só queria passar para vocês, né, e professora, se puder comentar, parece que o professor, na sala de aula, ele está abandonado, sozinho, angustiado, né? E aí, o que nós estamos percebendo é que o que a Constituição brasileira promulga, diz a respeito da qualidade da educação, que é direito subjetivo do indivíduo, só está na letra, né? Miriam, está com a palavra. Obrigado, professor Valdir. Obrigado. Obrigado pela participação. Miriam? Sua fala faz todo sentido na nossa realidade, né? Compartilho dela com você, porque eu sou professora da rede pública, numa escola de periferia, na qual o público da escola são pessoas que vêm do interior da Bahia para a colheita, para a safra. Então, tem uma situação bem complicada, porque o sistema educacional daquela região é muito diferente do sistema educacional do estado de São Paulo. Então, os meus alunos chegam falando, por exemplo, o nome da letra F, eles falam que é F, não é? Então, não é o F, né? Eles falam o F. Então, tem um sistema de ensino muito diferente. Então, há uma defasagem muito grande. Nosso país é muito grande, né? Muito diferente um do outro. Então, eu recebo um aluno do Sul, ele vem com uma situação, eu recebo um aluno lá do Pará, ele vem de outra situação, com outras vivências, outras aprendizagens, e recebo um aluno que teve professora que só tinha ensino médio, recebo um aluno que tinha aula no quintal de uma fazenda que não tinha nem estrutura para nada, que eles contam isso. Então, eu tive um aluno uma vez que foi até engraçado,
Ele falou, professora, eu preciso ir para casinha. Não tem casinha na escola, estou na escola. Professora, eu preciso da casinha, professora, eu preciso. Ele não tem casinha na escola, é sala de aula e tal. Aí um outro aluno veio batendo no meu ombro assim, professora, ele precisa do banheiro, professora. Ah, casinha, vai na casinha, meu amor. Então, onde ele estudava, ele tinha uma casinha lá que ele ia na... Porque não tinha o vaso, né? Era realmente a fossa ali, né? Então, tudo isso interfere na nossa prática, né? E, assim, é angustiante, mas se a gente pensar que o conhecimento nos fortalece, né? Então, tipo, eu sou fruto da rede pública, sou fruto de uma formação pública, então toda a minha graduação, toda a minha pós-graduação, fiz o doutorado trabalhando, né? Então, tipo, a gente tem que batalhar nesse país, não tem condição, né? Assim, for ficar esperando cair lá de Brasília, não vai cair nada lá de Brasília, né? Pelo contrário. Mas, assim, a gente tem os lados positivos, né? Se a gente pensar, não sou a favor de... Não quero entrar nessa questão de questão política, de partidária, enfim. Mas pensando numa questão científica, por exemplo, né? Analisando friamente ali, por exemplo, a Política Nacional de Alfabetização que eu citei. Ela traz uma fundamentação, ela traz uma apresentação teórica que nenhum outro documento trouxe até hoje. E que é atual, e que é coerente, e que é assinada por pesquisadores de ponta do nosso país, e que é fundamentada no nosso país e em pesquisas de outros países também, né? E aí eu pergunto assim, que professor que está na rede regular hoje de ensino, que está lá na nossa escola, e que sabe que essa política existe, e que leu essa política, e que estudou essa política? Poucos. Na escola que eu trabalho, nenhum. Então, assim, o professor é fácil, a gente fala, nossa, a BNCC é um saco, porque tem muito conteúdo, porque não sei o quê. Mas, tipo, que professor que analisou aquilo a fundo, que estruturou aquilo, né, que foi lá e, olha, competência é isso, habilidade é isso, ele espera, então, que meu aluno passe por esse processo. Porque é fácil falar, isso aqui não presta, isso aqui tá mal elaborado, isso aqui é uma questão política, daqui a pouco vai cair fora e tal, né? Mas vai lá e estuda e justifica isso, né? Porque segundo teoria tal, segundo pesquisador tal, segundo não sei o quê, é isso, não vai dar certo por causa disso, ou vai dar certo por causa disso, né? Então, a gente vê pouco isso na educação, né? A gente vê muito isso na área médica, por exemplo, essa discussão que está tendo agora com a vacina do Covid, né? É dado científico. Aí você chega na educação, o que é de ciência ali? Quase nada. É senso comum, né? Que a gente vê muitas vezes o professor, principalmente o professor que está ali, ó, há anos, que deveria de fato dominar aquilo ali, ele acaba caindo num senso comum. É muito triste isso, sim. Eu acho que é preocupante até, porque a gente não vê ciência na educação, né? Assim, aquela prática baseada em evidência científica, que hoje caiu, né, que fala muito isso. Mas é isso que falta na educação. A gente não tem prática baseada em evidência científica. É triste. Assim, claro, tem os outros fatores, né? A gente está sobrecarregado, estamos, né? Não temos valorização, o salário é uma porcaria, né? Mas não é porque o meu salário é uma porcaria que eu não vou fazer meu trabalho direito, né? Então, é uma questão de consciência mesmo, né? Brasil. Bacana. Mas tamo junto. Legal. Então, sim. Não pode desistir, gente. Se a gente desiste, quem é que vai salvar esse trem aqui? Vai desandar tudo. Não é? Correto, professora Miriam. Aqui a gente tem agradecimentos aqui da Virgínia Barbosa, ela disse que foi uma excelente palestra, trouxe bastante conhecimento. A Maria do Carmo também agradece pela palestra, por você compartilhar os seus conhecimentos. A Vilma também tem gratidão pelo conhecimento compartilhado. A Marilu fala das culturas diversas, cheias de conhecimento. E o professor Valdir também disse que precisa de mais momentos assim. Teremos mais momentos assim. Esse aqui é só o começo, o professor Wesley já falou hoje. E eu trago aqui o professor Wesley Schottoli, professor que trabalha conosco aqui na Fundação, professor da faculdade, professor que está na parte da coordenação aí na Fundação também. Professor Wesley é professor da rede pública, professor de sociologia da rede pública, ele lembra, professor formado da UEL, lá no Paraná, ele fala que lá no Paraná, quem queria o banheiro, a pessoa estava apurada, ou estava apurado, né? E aí ele compartilha um pouco dessas culturas diversas que a Marilu fala.
Pessoal, Valdir, já que está pedindo mais, na quarta-feira a professora Miriam estará conosco também, com a palestra Alfabetização, Apontamentos da Política Nacional de Alfabetização e da Base Comum Curricular, vai ser mediada pela professora Edmara. Então, estão todos convidados aí a fazer a inscrição para na quarta-feira a gente sentar um pouco mais com a professora Miriam, aprender um pouco mais aí. Eu já vou para o finalmente, vou passar as palavras para as considerações finais e parabenizo você, professora, agradeço a todos que estão conosco aqui dentro dessa sala hoje, e compartilhando um pouco de conhecimento, aprendendo um pouco com você também, e passo a palavra para você que está fazendo esse encerramento da palestra de hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, a paciência de vocês de ficarem me ouvindo, uma italiana falando assim, né? Ai, gente, como é difícil falar com a mão, com a webcam, você dá vontade de entrar dentro, né? Obrigada pela paciência de vocês e que fique claro, né, a questão da diferença entre dificuldade e transtorno e a importância do professor na sua intervenção, né, que, como colocou o Valdir ali, apesar das nossas dificuldades ali, né, dos nossos embates, mas a gente não pode desistir do nosso aluno, né, é um futuro cidadão que está nas nossas mãos, que é de nossa responsabilidade ali trabalhar com ele, e que a gente não desista dele, e nem do nosso propósito de disseminar conhecimento, de espalhar conhecimento, porque a ciência hoje é tudo, né? Se a gente não tem a nossa fundamentação, a gente vai para onde, né? Estamos vendo o momento que a gente está vivendo aqui, né? Essa pandemia que não sabe quando termina, para onde vai, de jeito que vai, porque falta ali, né, a vacina, falta a cura, então estamos esperando a ciência se resolver, né? A ciência iluminar para a gente encaminhar a nossa vida, né? Então, na educação é assim também, né? A gente precisa se apropriar da ciência, do conhecimento, para a gente trabalhar e ter uma qualidade melhor no nosso ensino. Obrigada a vocês, a todos. Desejo sucesso a cada um. E não desista, gente. Coragem. Obrigada. Até na quarta-feira, a gente está junto de novo aí. Obrigado, César, por estar cuidando da parte tecnológica. Obrigado, Wesley, Valdir, Marilu, Aline, Maria do Carmo, Luciana, Vilma, e todos que estiveram conosco aqui hoje à noite. Amanhã tem mais, entrem lá, todo dia a gente está com programação até o dia 27, e na quarta a Miriam está conosco de volta. Boa noite para todos, e até amanhã.